É isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Corinthians que venceu o Santos 1-0 e gol dele de novo. Yuri Alberto tá jogando demais e teve um gol anulado do Yuri Alberto que tá dando o que falar, né? Então já fica até o final para você conferir tudo sobre o Corinthians e essa partida contra o Santos. Já se inscreve, deixa o like e sem mais delongas, bora conferir tudo isso com os nossos amigos da ESPN Brasil. E é isso mesmo, então sem mais delongas, vamos conferir o vídeo de hoje, bora lá. Equipe F está de volta, agora destacando Série A do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada quentíssima, hein? Com clássicos na tarde de hoje. E a gente já vai então para a Neoquímica Arena, porque Lili Nascimento está por lá, tá bom, Bubu? Quase sempre ela está por lá. Se ela não tá lá, ela tá no Parque São Jorge. Exatamente. Ou um lugar ou outro. CT. Também. Parque Ecológico. É verdade. Ou viajando com o Corinthians, ela está perto. Pois é, esteve em Montevidéu, não foi? Esteve causando. Sério? Não, causando alegria pra gente que tava com ela, dividindo mais uma cobertura, grande repórter que é. Então agora ela vai causar informação pra gente aqui, a repercussão então, Lili, da vitória corintiana aí na Neoquímica Arena e mais um jogo especial para o Yuri Alberto, hein? Boa noite. Boa noite, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio. O Zupac não pode falar das minhas piadas, né? Algumas são impróprias para o horário, mas com certeza a gente se diverte muito, além de trabalhar muito. E é assim, ó, Bubu, onde o Corinthians está, eu estou, né? Então estou aqui na Neoquímica Arena para falar sobre essa partida importantíssima. 3 pontos aí pro Corinthians na tabela, né? Então o Corinthians pula para a 8ª colocação, tem 13 pontos até agora, mas em especial uma tarde especial pro Yuri Alberto. Agora ele é o artilheiro isolado da Neoquímica Arena, com 44 gols marcados. O Romero é o segundo com 43. Além disso, o Yuri Alberto tem 12 gols na temporada. Então, sem dúvidas aí, a lei do ex se aplica muito quando se fala em Yuri Alberto. São 6 gols marcados contra o Santos. E aí foi um primeiro tempo complicado para o Corinthians, né? Com mais chances para o lado do Santos. O Zé Ivaldo teve aquela chance na cara do gol, acabou não marcando. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu encaixar melhor. Teve o gol do Yuri Alberto, o segundo gol dele também que foi anulado, mas de fato, assim, num panorama geral, foi uma vitória importante, que a gente lembra que na última rodada o Corinthians perde para o Mirassol, tem uma atuação bem ruim, depois vem um jogo na Sul-Americana importante, mas não foi uma atuação brilhante por parte do Corinthians, também não foi brilhante num clássico, mas clássico tem que se ganhar e o Corinthians fez isso, garantiu esses 3 pontos com quase 47 mil torcedores presente, então a Fiel sempre representando quando o Corinthians joga em casa. Eu estou aqui na zona mista aguardando para ver qual jogador irá falar. A gente tem quase que certeza, né? Erraria muito aqui se eu falasse que o Yuri Alberto não vai aparecer. Então a gente aguarda porque daqui a pouquinho ele deve estar aqui. Vamos esperar também para ver quais outros jogadores irão falar. Mas é isso, ó. Clima tá bom, clima tá leve, havia uma tensão aí, né? Antes desse clássico, mas agora com a vitória a gente sabe que quando ganha, né? O clima é diferente, até chegar a próxima partida, amigos. Ou até chegar a próxima discussão política, ou até... Até o dia 26. As questões que envolvem o extracampo do Corinthians. Mas em campo, hoje, o Corinthians, Elias, conseguiu vitória importantíssima. Mais uma em um clássico contra o Santos na Neoquímica Arena. Lili, você já volta, tá? E aí, Zé? Tudo bom, Bruno? Bubu, prazer. Zupac, boa noite a todos que estão nos assistindo. Não, uma vitória do qual o Santos, no primeiro tempo, abriu mão da vitória quando ele perde... Da vitória não, né? De um resultado melhor quando ele perde 2 gols consecutivos, né? Um com o Zé Alba e depois... Zé Ivaldo, desculpa. E outro com... O Barreal, né? Que ele pega na bola errada, ele tinha que bater... Os dois no primeiro tempo, né? Os dois no primeiro tempo, dando uma curva, ele pegou a bola reta, né? O Corinthians entrou num 3-5-2, 3-6-1... eu particularmente não entendi direito esse posicionamento do Corinthians por jogar em casa, por não aproveitar o momento do Santos, né? E o Santos, no meu modo de ver, no primeiro tempo foi melhor, foi superior ao Corinthians. O Corinthians jogou apenas com o Yuri Alberto lá na frente, explorando contra-ataque. Eu acho um posicionamento errado, e aí no segundo tempo ele corrigiu, quando ele traz o Carrillo por dentro e põe o Martínez para o lado, e aí você tem um jogador que podia, né? Que poderia dialogar
jogar com o Coronado ali na frente, então o meio-campo iria fazer essa bola chegar nos pés do Coronado. O Coronado não teria que voltar tanto para pegar essa bola e fazer o Yuri jogar sozinho, do jeito que foi no primeiro tempo. No segundo tempo, ele corrigiu esse posicionamento e aí o Coronado saiu um pouquinho mais. O Carrijo é uma presença diferente no meio-campo, ele pega a bola, ele parte para cima do adversário, ele segura, ele controla o jogo, ele distribui melhor do que o Maicon. No meu modo de ver, eu ainda acho o Maicon está muito abaixo do que eu espero do Maicon, por aquilo que eu já vi ele jogar. Eu acho que ele precisa dar um pouco mais de ritmo, ele precisa se apresentar um pouco mais para o jogo, precisa ter um pouco mais de dinamismo nessa posição que o Dorival está colocando ali, né, como um primeiro volante. E no segundo tempo o time do Santos, não sei por que o time do Santos recuou e aí o time do Corinthians conseguiu fazer um jogo melhor, com mais qualidade, chegando com mais gente dentro da área e conseguiu a vitória. Era para ter sido 2-0. Mas foi realmente falta ali do Félix Torres em cima do... Ali foi, Zé? Foi Todo falta. mundo achou também? Acho que foi um lançamento maravilhoso, o lançamento mais bonito da carreira. Eu ia falar exatamente. Só que ele atrapalhou, ele matou. Eu ia falar assim, todo mundo perdoou o Félix Torres depois desse lançamento, né? Mas... foi falta ali, ó. Foi claramente por uma cima falta. e por baixo. E assim, o lançamento foi bonito e a finalização do Yuri mais ainda, né? Um golaço. Seria uma pena pro Yuri. Assim, eu concordo muito com o Zé sobre a diferença entre primeiro e segundo tempo. Assim, especialmente para equipes tão irregulares como o Corinthians e Santos, você dificilmente vai ter um jogo em que você vai ser dominar, vai ser o melhor os 90 minutos. Sempre vai ter alternância. Então você tem que garantir que no seu momento bom você construa o placar. Mesmo esse Santos mal? O Santos teve. O primeiro tempo não foi ruim. Não, eu sei, mas assim, não era para no primeiro tempo o Corinthians em casa ter tido um controle maior? Mas o Corinthians é um time que tem jogado mal. O Corinthians não jogou bem hoje. Os jogos do Corinthians são jogos ruins. O time desenvolve muito pouco o jogo, né? Então hoje o Santos, quando esteve no seu momento, não construiu o placar. Teve as duas melhores chances, né? O Corinthians, no seu momento, construiu e defendeu a vantagem. Então, foi uma semana muito importante, com 2 jogos importantes e que não foram grandes atuações, mas que foram vitórias importantes. Então, resultados que significam para o Corinthians, mas em termos de atuação, tem muito para melhorar. E acho que essa questão do Carrijo é uma questão central do posicionamento do Carrijo para o Dorival enxergar agora. Porque quando o Corinthians não tem, especialmente quando não tem Rodrigo Garro, como não tem já quase o ano inteiro, e o Memphis, que continua machucado, o Corinthians perde praticamente todo o seu potencial criativo. Só sobra o Coronado. Assim, existe um argumento para você ter o Carrijo pelo lado, né? O Carrijo pelo lado criou em vários jogos para trás, vários lances contra o Inter, criou vários lances de gol. Ele é um cara muito perigoso no cruzamento, muito competente que ele dá. Então tem um ponto positivo ao tê-lo lá. Mas o prejuízo de não tê-lo flutuando pelo campo tem sido ainda maior. Você encaixota o seu melhor jogador e tira ele do jogo, né? Então, a hora que ele inverte e bota o Martínez para fazer o corredor, que é um cara de muita força, inclusive é o cara que dá assistência para o gol do Yuri, e permite que o Carrilho jogue mais por dentro, o Corinthians pensa mais o jogo, né? Então, até uma... Desculpa. Não, imagina isso, é isso. Até uma questão de preservar o jogador para ele jogar mais tempo. O Carrillo, ele tem 65, 70 minutos de autonomia. Depois disso, ele cai bastante. 33 para 34 anos. Quando você o coloca no meio campo e dá a função para ele poder fazer a armação das jogadas e, ao mesmo tempo, ele sair para a lateral para fazer o combate de quem está chegando, ele não aguenta jogar. Agora, quando você talvez coloque o Maicon e o Bidon, o Maicon, o Rian, ou o Maicon e Raniel ali, para você ter os dois, pelo menos para fazer uma proteção na zaga. Aí você fala para o Carrillo, solta um pouquinho. Vem cá, você preenche o espaço aqui. Inclusive, ele pode fazer, partindo do meio, como ele fora. A ultrapassagem, como ele cansou de fazer em outros jogos, né? Então a ideia inicial do primeiro tempo do Corinthians não deu certo. Que assim, ele vem usando o Carrillo pelo lado o tempo inteiro. Então, assim, não foi hoje que ele colocou o Carrillo lá. O Carrillo vem jogando sistematicamente aberto isso pelo lado. Erro. Ou não tem funcionado, pelo menos. Mas eu entendo o que leva o Dorival a fazer. Porque, assim, o que os técnicos querem pelo lado? Velocidade. O Corinthians não tem ponta. Romero não é mais ponta, o Tales não é ponta. O Corinthians não tem velocidade. E ele tentou adaptar o jogador que faz o corredor bem, que é o Carrillo, mas isso inviabiliza o jogo do Corinthians. Então, assim, ele tentou de maneira que eu compreendo, mas é melhor tê-lo passeando por mais partes do campo. Acho que o Martínez ali pro lado é bom. Quando você joga num 4, como ele jogou hoje com 3 zagueiros, 5 jogadores do meio campo e o Coronado flutuando um pouquinho ali, deixando só o Yuri na frente, eu acho que tá de bom tamanho o Martínez ali.
Martins, você vai acompanhar aqui, você vai bater lateral com lateral, o zagueiro que está chegando, porque ele tem força física. Agora, quando ele coloca o Carrillo para o lado, o Carrillo fica até, acho que, com receio de será que eu marco, será que eu fico aqui, eu vou atacar, né? Porque existe uma questão psicológica aí, especialmente nessas posições. Quando você tem um cara que pega na bola, primeira bola, o cara já parte para cima de você, e aí eu falo Carrillo em cima do jogador do Santos, o cara já vai falar, pô, ele tá vindo para cima de mim aqui, eu tenho que esperar um pouquinho, vamos observar. Agora, quando você começa o jogo e o Carrillo fica esperando, porque o Corinthians esperou o time do Santos no primeiro tempo. O Corinthians esperou o time do Santos jogar, né? E para sair no contra-ataque, justamente por conta dessa proposta. Sim. De explorar a velocidade olha lá, as duas chances, né? Essa é a do Barreal, né? Essa é do Barreal. Criada pelo mesmo lado. E essa foi a única chance que o Corinthians teve no finalzinho do jogo, do primeiro tempo. E tem uma outra coisa, eu acho que o Bidon não é o Dorival eu ia já chegar falou, nisso, né? porque ele que poderia dar essa qualidade ali na criação, não tem dado. O Bidon não é... O Dorival falou que o enxerga como meia. Eu não vejo o Bidon como meia. Também não. Não vejo. O Bidon, eu não sei, eu já falei isso aqui algumas vezes e volto a falar, e eu insisto, o futebol hoje é muito físico. É muito físico. O Bidon, fisicamente, ele é frágil. Quando você tem um jogo de embate físico ou que a equipe adversária coloca muita intensidade, ele sofre, ele tem dificuldades para acompanhar isso. Então aí você tem que recuar o Bidon e deixar ele jogando de frente, porque ele vai jogar com a bola nos pés. No ar onde tem menos marcação. Claro. Porque se você o coloca para bater de igual, né, igual para igual com os volantes adversários, ele não vai conseguir jogar. E aí o Corinthians tem dificuldades. Hoje foi exatamente isso. Ele bateu de frente com o Zé Rafael, atropelou ele umas 2, 3 vezes, inclusive tomou um cartão amarelo merecido do Zé. Sim. Mas assim, o Corinthians não conseguia fazer essa bola chegar aos pés do Coronado. Justamente por essa questão, porque ele jogava lá na frente e ele vai para o embate e ele vai perder. Agora, quando ele recua e ele pega essa bola de frente, ele tem um bom passe, ele consegue enxergar nas entrelinhas, ele consegue fazer dar um ritmo melhor, né? Talvez, eu não sei se ele jogue de primeiro volante para distribuição de jogo. Agora eu não sei como o Dorival vai fazer, porque para mim é Ranieri e o Maicon provavelmente serão os titulares desse meio campo para dar um pouquinho de liberdade para o Carrillo. O Ranieri acaba entrando no segundo tempo. Bubu, já quero te ouvir sobre a parte defensiva do Corinthians e tem muito do Santos também para a gente falar, porque a situação do Santos é delicada nesse início de Campeonato Brasileiro. A gente está vendo mais uma vez aí o gol anulado do Yuri Alberto. Artilheiro da Neoquímica Arena, hein, Zupac? Artilheiro do século. Era artilheiro do ano, artilheiro do século, artilheiro da Arena. E do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. É muito bom jogador, o Yuri Alberto. E tem um negócio com o ex, que não é só o Santos. Ele fez hat-trick no Inter nesse campeonato já. Sim. Fez gol no Inter ano passado, passou ex na frente, o Yuri Alberto vai lá e deixa o dele guardado. Se tiver um jogo, então, Corinthians e Zenit... o Zenit tem que tomar cuidado. O Zenit tá na Sula, não? Dessa vez não, mas talvez na próxima ele jogue. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje com essa vitória do Corinthians, o Yuri Alberto jogando demais, né? Já ia fazendo um segundo gol, o juiz decidiu mudar o seu critério, numa falta que foi bem de frente com o juiz, ele não marcou, mas claro, né, quando sai o gol, o VAR chama, aí aquelas faltas que não estava sendo dada, acaba sendo marcada para evitar, né, que o time adversário acaba reclamando depois com o juiz, falando que errou e tal, e acabou marcando uma falta que normalmente ele estava deixando rolar. Mas o que importa é os 3 pontos e o Corinthians acabou conseguindo, né, com o Yuri Alberto fazer esse gol. O Yuri Alberto tá jogando demais, ajudando muito o Corinthians, e creio que uma vitória no clássico é sempre muito importante, mesmo que o Santos não vive um bom momento, né? Claro que o Corinthians ainda precisa melhorar demais, mas vamos esperar que a partir de agora o Corinthians consiga trazer mais vitórias, né? Você gostou desse jogo do Corinthians? Será que faltou alguma coisa? Será que o Corinthians vacilou um pouco no primeiro tempo, já que não jogou tão bem? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like para sempre ficar por dentro de todas as notícias do Corinthians que saem aqui no nosso canal. E é isso aí, né? Até o próximo vídeo, valeu, fui!